Fala pessoal, muito boa tarde para todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, começando aí a segunda semana, né, cheia aí, primeira semana cheia de fevereiro, segunda semana aí contando os dias anteriores que já tivemos. Enfim, vamos aí para mais um radar, dar uma olhadinha no Ibovespa, dar uma olhadinha no dólar, DI, alguns ativos aí que podem se destacar no decorrer dessa semana e também sobre os índices setoriais. Vamos dar uma olhadinha em todos eles para ver o que a gente pode ter aí, né? Qual que é a expectativa? É mais altista, é mais baixista, né? O que a gente, para não ter muita surpresa aí, né? Então a gente vai passar por cima de cada um deles nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e eu vou comentar tudo isso aí que eu acabei de falar. Tá bom? Já te convido a se inscrever aqui no canal também e já deixar o seu joinha nesse vídeo para nos ajudar. Você que já é inscrito, já deixa seu joinha aí também, já deixa aquela sua mensagenzinha de apoio aí nos comentários e pode deixar também os ativos aí que você queira que que você queira que a gente comente, né, amanhã no fechamento de mercado. Vale ressaltar que amanhã o Dalton tá de volta, em 8h45 da manhã, quem abre o radar é o fera, é o mestre, tá bom? Vou rodar a vinheta e a gente já começa esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Ibovespa aqui na tela para vocês. Antes disso, os ativos que serão comentados, né? Ibov, dólar, DI, S&P, petróleo, Petro, minério, Vale e Com, índice do setor de consumo, de energia, financeiro, materiais, imobiliário. E aí os ativos que eu separei que podem se destacar aí nessa semana: Arezo, B3, GGBR4, Natura e SLCE3, SLCE Agrícola, né? Então esses serão os ativos comentados. Começando pelo Ibovespa, na última semana, queda de 3,38%. Fechou mal aqui. Deixa eu só ajustar esse daqui. Tinha esquecido de colocar a marca d'água aqui para vocês. Para ficar bem visível aí para todo mundo. Pronto, agora sim. Então, fechou mal ali a última semana, 3,38% de queda, depois de testar uma região de resistência anterior ali, de topos anteriores, na faixa ali dos 113 mil pontos. Respeitou, já vinha respeitando antes com essas sombras superiores, mas essa semana, além de deixar a sombra superior, deixou um baita de um corpo de baixa aqui também, o que reforça a expectativa mais negativa para o nosso índice, de poder ter algo mais para baixo aqui. Tá? A gente pode também ter uma correção, uma semana de correção, Kaique? Sim, a gente pode ter uma semana de correção, de repente até fechando aí levemente positivo. Tá? Seria basicamente aí algo próximo de um doji. Sim, seria possível também, dado que o diário, perdão, esticou bem o movimento aqui também, depois de ter perdido essa região de fundo. Então a gente pode ter sim uma semana aí tentando corrigir, né? Tentando subir aí e acabar fechando aqui próximo do 0 a 0 basicamente, tá? Pode ser que isso ocorra também, mas o fato é que trouxe aí um viés mais negativo com esse baita candle de baixo aqui. Para renovar e para retomar o viés positivo, teria que basicamente ou já deixar um doji e devolver aqui na semana que vem, ou já nessa semana devolver aqui, tá? Basicamente invadir bem esse corpo de baixa que foi deixado aí na última semana. Beleza? Mas o mais provável realmente seria poder ter algo um pouquinho mais para baixo aí. E aí a gente teria suporte lá na faixa dos 102.855 pontos, falando de gráfico semanal. Dando uma olhadinha no dólar, Dolfut. Tivemos aí o dólar deixando um baita candle aqui no formatinho de um martelo, né? Basicamente subindo 1,16%. Na semana chegou a cair ali mais de 2, quase 3%, 2,84%, e respeitou bem essa região de suporte dos R$5, tá? Então bateu lá como das outras vezes e respeitou muito bem, tá? Foi lá embaixo, se recuperou, entrou pressão compradora e voltou para fechar no positivo, tá? Então a expectativa aqui para o dólar é da gente poder ter ele voltando aí para casa dos 5.230, 5.310, ou ainda um pouquinho mais positivo a região dos 5.420, tá? Seriam esses inclusive os próximos níveis de resistência aí para o dólar, mas o fato é que deixou uma baita de uma recuperação aqui, um padrãozinho aí de reversão deste movimento de baixa, que seria o martelo, que pode aí sim
ter um sinal de alta na semana que vem, uma superação de máxima, gerando um novo sinal de fundo em cima do suportão aí, tá bom? Então vale ficar de olho aí, até para operações de day trade, a expectativa é da gente ter aí o dólar se mantendo acima dos R$ 5, inclusive vindo aí até um pouquinho mais aí acima vindo para cima dos, perdão, dos 5,20, 5,22, tá bom? Esse seria aí o viés mais positivo, ó. Deixou lá no diário essa recuperação já, inclusive aí revertendo o último topinho descendente, então bem forte aqui a pressão compradora na região dos 5, tá? Expectativa de vir realmente pegar esse topo ali na faixa dos 5.267, depois tem a região ali dos 5.350. Falando agora do DI aí que na última semana fechou em alta de 3,31%. Então, depois dessa correção que vinha sendo apresentada aqui pelo gráfico semanal, o DI conseguiu se manter realmente aí acima da média, gerou uma semana de alta em definição, que foi uma semana de correção, e uma pancadinha aqui para cima, numa região de resistência de topo anterior, essa daí dos 13.275 basicamente, é uma região aqui de resistência, tá? Olhando para o diário, depois dessa reversão aí que foi apresentada, bateu também nessa região de resistência, a gente pode sim ter alguma correção aqui, tá? Pode iniciar corrigindo aí, ou ainda tendo mais um candle para vir realmente aí anular esse outro topo descendente e depois ter aí uma correção na sequência em direção à média móvel. Se der sequência, a máxima desse topo está nos 13.430. Se não parar, Kaique, se continuar corrigindo, onde a gente tem resistência? Um pouquinho mais acima. Vai desde os 13.820 até a região dos 13.945. Mas realmente, depois dessa reversão desse topinho aqui, a expectativa realmente era mais altista aí, tá? Então a gente pode ter o DI apresentando um movimento de alta ainda nas próximas semanas, mesmo que inicie essa corrigindo aqui. A expectativa ainda seria mais altista para os próximos pregões. Falando aqui agora do S&P 500, vou colocar para vocês na tela. Trazer aqui. O S&P aí, deixa eu só ajustar para ficar bom para todo mundo. Perfeito. O S&P 500, pessoal, na última semana apresentou aqui uma alta de 1,62%, confirmando aqui então um pivôzinho de alta, tá? Confirmou o pivô de alta aqui no gráfico semanal. A próxima resistência é nos 4.260 pontos, então a expectativa seria essa, falando de gráfico semanal, poder vir testar essa resistência de topo e fundo anterior. Quando a gente olha para o diário, finalizou a semana fechando aí com o sinal de topo, que seria um sinal de correção. Então a gente pode ter um início de semana corrigindo, vindo buscar aí o suporte da média ou até mesmo aí a região dos 4.100 pontos, que é essa região de topos anteriores. E se não perder essa região toda, se começar aí a correção aí for apresentada um pouquinho mais fraco, realmente, a expectativa é de um novo sinal de alta, gerando um sinal de fundo, podendo buscar aquela resistência que eu mencionei do semanal. Agora, se vier forte aqui, num candle, dois candles, já fecha abaixo do suporte, aí já começa a azedar um pouquinho o caldo aqui para S&P 500. A gente pode ter ele voltando aí lá para os 4.000 pontos, ou até mesmo um pouquinho mais abaixo, nos 3.950. Então vamos ver aí se realmente vai corrigir um pouquinho mais fraco. A expectativa seria essa, tá? Porque gerou um sinal de topo aqui e deu uma estilingada, se afastou bem do topo anterior, né? Conseguiu até voltar para cima desse outro topo também. Então, por hora, a expectativa seria de uma correção mais fraca, podendo gerar um sinal de alta na sequência, tá? Mas tem que analisar como é que vai ser realmente essa correção. Vamos ficar de olho. Corrigiu fraquinho, possibilidade de compra aí em alguns ativos do S&P. Falando agora do petróleo, Brent. Na última semana aí não fechou nada bem, colocando o gráfico semanal aqui. Opa. Coloquei um segundo, perdão. É que no Profit eu posso pôr um W, um S que vai, né? E aqui é um W, de Week. Enfim, na última semana o petróleo caindo 7,39%. Então depois de reverter esse topinho aqui, conseguiu se manter acima da média, mas essa semana, última semana,
Foi feio o negócio aqui, tá? Fechou forte aí para baixo, voltando novamente lá para os 79 dólares. Ainda não perdeu a mínima desse candle de baixo, que retomaria aí o viés negativo, né? Não que não esteja num viés negativo, mas que retomaria toda aquela força vendedora que tinha aqui atrás, né? Quando gerou esse sinal de topo, principalmente se perder aqui o último fundo, que aí confirma realmente um pivô de baixa de uma tendência maior, tá? Mas foi negativo, vamos ver se realmente vai segurar, não vai vir perder aqui os 77,62. Olhando para o gráfico diário, esticou bem o movimento aqui, tá? Bem mesmo. A gente tinha aqui até uma tentativa de uma linha de tendência de alta, só que deixar ela muito torta aí que a gente consegue ainda manter ela. Enfim, para retomar um viés positivo aqui de curto prazo, teria que voltar para cima dos 84 dólares, basicamente, voltar para cima da região da média móvel. Vi testar aí essa região de resistência dos 85 e apresentar força aqui numa tentativa de recuperação. Agora, se vier fraquinho assim, deixando um monte de sombra, fechando com o corpo pequeno aqui, a expectativa maior vai ser de um novo sinal baixista aí na sequência. E aí sim, reforçando o viés de vir perder esses dois fundos anteriores que a gente comentou aí, dos 78 e dos 75 dólares. Então vamos ficar de olho. Corrigiu fraco aqui no começo da semana, pessoal. Gerou sinal negativo, possibilidade de venda, tentando pegar algo mais para baixo aí no petróleo. Falando agora de Petrobras, já que falamos de petróleo, Petro na última semana apresentando queda de 3,24%, gerou mais uma sinalização de topo depois de testar novamente essa região de fundo, essa região de topo anterior também como nível de resistência, fechou aqui abaixo da média móvel de 3 períodos, perdendo o mínimo aqui na semana que vem, reforça o viés de poder buscar novamente os R$ 22,50, que é uma região de topo e fundo anterior, além da média móvel lá do gráfico mensal. Então, tomem cuidado, perdeu o mínimo dos 22,42, reforça esse viés mais negativo aqui da Petro. Então, para quem vendeu aí basicamente pelo semanal, tentaria buscar essa região de suporte dos 22. Olhando para o gráfico diário, basicamente também tentou gerar um sinal de fundo, até havíamos aberto aí uma compra de swing trade, mas reverteu anulando aí a nossa operação, voltou para baixo dos R$ 25, que era um nível importante aí como suporte, deixou um candle de baixa, um candle de indefinição na sexta aí, basicamente de correção, né? Nem indefinição, de correção, viés aí mais negativo, de poder vir já perdendo tudo aqui, podendo perder aqui esse leve fundinho anterior que foi apresentado também, ali na faixa dos 23,83. Então, para quem está vendido, daria para tentar esticar um pouquinho mais aí essa venda, colocando sempre os stops aí a cada nova máxima descendente. Para quem está de olho em compra, pessoal, ou compra lá no suporte do semanal, ou aguarda aí uma tentativa de recuperação, gerando um novo sinal de fundo aí acima dos 25. Já seria basicamente anulando aqui essa correção que vem sendo apresentada, ok? Compra de swing trade embaixo dos 25, não recomendo. Falando agora do minério, vou colocar para vocês aí o minério na tela, FEF. FEF aqui na última semana, também apresentando queda de 2,37%. Aqui já havia gerado uma sinalização de correção quando gerou esse sinal de topo. E aí essa última semana basicamente já dando sequência, né, no movimento. Aqui, inclusive, perdão, já está sendo negociado. Essa foi a última semana, gerou sinal de topo. Sempre me confundo porque eles estão um dia à frente aí. Já gerou o sinal de topo aqui com a última semana e é aqui já iniciando essa próxima semana, que nossa seria amanhã, já com viés mais negativo, podendo vir aí faltando um pouco para perder aqui essa mínima, podendo testar os 116 dólares, que é a região da média móvel, que pode funcionar como um ponto de suporte. Olhando pelo gráfico diário, seria aí basicamente o minério vir um pouquinho mais para baixo, aí, até lá pela região do 114, quando a gente fala de gráfico diário. Tá? Realmente não tem muita coisa aí pela frente. Tá? Se a gente tentar pegar a parte técnica, a gente vai ter uma lateralizaçãozinha aqui no 110. Tá? Então poderia aí falar de técnica, tirando média móvel e tudo mais, qualquer indicador ou rastreador, a gente teria esse suporte aí nos 110 dólares aqui para o minério de ferro. O fato é que o viés é mais negativo realmente de poder dar sequência aqui neste papel. E aí, por falar em minério, colocando aqui a Vale, a gente vê que ela já vem esboçando também esse movimento de queda. Inclusive um pouquinho mais forte na última semana, caindo 6,68%. Tá? Vou tirar ele, vou deixar aqui na realidade.
Primeiro suporte que a gente tem, 87,50, que é a região da média móvel aí do semanal. Depois tem uma região de topo nos 84,38. E aí começam os níveis de retração de Fibo. 82,22, 77,89, depois 73 e 73, tá? Esses seriam todos os níveis de suporte aí para a Vale no médio prazo. Então, a Vale realmente gerou um baita sinal negativo em cima de uma região importantíssima aí de resistência. O viés mais negativo, de poder ter algo mais para baixo realmente. Gráfico diário, chegando próximo lá da média do semanal, uma região de lateralização aí anterior, próximo dos 87,50. Para quem tem o perfil arrojado aí, bateu ali, gerou sinal de alta, é uma possibilidade de compra tentando pegar um repique, não reversão, repique, pelo menos ali até a região dos 92,50. Mas, repito, é uma compra mais arrojada aí, só de bater ali na região do suporte do semanal e gerar um sinal de alta aqui, tá bom? Realmente está indo aí contra um movimento todo forte aqui de alta, né, essa correção, mas foi prolongado aí, né, esse movimento. Então, existe sim a possibilidade, até quando a gente olha para o mensal, existe sim aí a possibilidade do papel novamente corrigir aí. E aí no mensal poderia buscar os R$ 80,54. Então, tomem cuidado aí para quem estiver comprado. Já gerou sinal de saída no curto e médio prazo. E no longo prazo, perdendo aqui a mínima do mês passado, nos 87,94, também gera um sinalzinho de saída. Falando agora dos índices, começando pelo de consumo. Semana passada, caindo 2,89, testou ali a região da média móvel mais uma vez e respeitou, como essa região de fundo também. E deixou um candle de baixa. Semana que vem, perdendo aí essa mínima dos 2.879, gera um sinal de topo a favor aí da tendência de baixa e pode retomar um novo movimento baixista aqui, podendo vir testar essa região de suporte dos 2.700 pontos. Então, essa perda de mínima gera um sinal negativo aí, e aí abriria a possibilidade de olhar mais para a venda nos ativos que compõem esse setor. Para trazer novamente um viés positivo, teria que ter um fechamento acima dos 3.000 pontos, basicamente. Um fechamento aí acima da média móvel de 13 períodos, tá? Mas como esse candle aqui, ó, essa perfuração aí, esse padrão aqui de perfuração, invadindo bem mais de 50% do corpo anterior aqui, a expectativa fica mais negativa aqui mesmo, tá? Da gente poder ter algo mais para baixo. Falando do IEX, setor de energia, na última semana, baita queda de 3,41%. Aqui gerou um sinal de topo na região de resistência anterior, de fundos mais a média móvel, e foi forte. Foi forte, expectativa de vir buscar já essa região de fundo um pouco mais abaixo, nos 74.480 pontos. É um nível de suporte relevante aí, mas essa é a expectativa, de poder ter algo mais para baixo aqui. Passar direto ela, a gente vai ter outro suporte neste outro fundo aqui, na faixa dos 71.742 pontos. Então, realmente bem ruim aí a expectativa, o cenário para o setor de energia. Então, fiquem de olho aí nos papéis de energia. Gerou entradinha na ponta vendedora, possibilidade aí de arriscar uma venda, que o setor não está bem. E FNC, também apresentando queda na última semana de 1,99%. Baita topinho aqui também descendente na região de resistência, região da média móvel, mais uma região de topo, fundo anterior. Expectativa negativa aqui, pessoal, de poder ter uma nova semana em queda, poder vir aí mais uma vez testar essa região de fundo nos 9.341 pontos, tá? Depois de um baita candle de força aqui, não conseguiu mesmo voltar para cima da média móvel, né? Apresentar a sequência de um movimento, tentar gerar sinal de alta acima. Pelo contrário, respeitou e devolveu, pancada. Então, expectativa mais negativa também. Fiquem de olho aí no gráfico diário dos papéis que compõem esse índice. Se tiver alguma tentativa de recuperação e gerar sinal negativo, já seria a possibilidade de olhar mais para a ponta vendedora aí, tá? E FNC, índice do setor financeiro. E mate. Perdão. Desculpa. E mate, na última semana, apresentando também queda de 2,9%, respeitou a região de resistência anterior, de topo, nos 6.200 pontos, aqui ainda se segura em cima da média, tá? Nos 5.876. Ficar por aqui ainda e gerar sinal de alta nas próximas semanas seria muito bom, Confirmou fechamento abaixo, já começa a azedar um pouquinho, aumentando a chance de
perder aqui esse fundo nos 5.600 pontos. Inclusive, se já vier direto aqui, seria pior ainda, tá? Ainda não é o viés, tá? Essa não é a expectativa maior de já nessa semana já fazer esse movimento aqui. Bom, ainda não seria, não é o mais provável. Mais provável é ter alguma semana tentando segurar acima da média. Quando a gente olha aí para o gráfico diário, a gente teve uma baita de uma pancada e no candle seguinte a gente ainda não teve a perda da mínima dele, tá? Pode sim vir aqui, mas existe a possibilidade de uma tentativa de recuperação, tá bom? Tentativa de recuperação, como eu mencionei, bateu lá na média do semanal, dá para segurar um pouquinho aí. Vamos ver se fecha num doji, e aí sim, se fechar num doji, se tiver um doji aqui, mas fechando levemente abaixo da média, aí reforça esse viés mais negativo, tá legal? Olhando para o gráfico mensal, a gente poderia ter o papel tentando voltar ali para os 5.700. E ainda estamos numa tendência de baixa. Apesar do viés mais positivo com esse último movimento de alta, a tendência ainda é de baixa. Topos e fundos descendentes ainda sendo apresentados no índice de materiais. Então fiquem de olho aí. Um pouquinho mais duvidoso esse índice, tá? Tem que realmente analisar bem ali se está mais para compra ou se está mais para venda, dependendo do papel que você estiver olhando que compõe esse índice. Imobiliário, na última semana queda de 2,41% e já deixando um corpo aqui induzindo que pode ter um novo sinal negativo aqui na frente. Sinal de topo descendente a favor deste movimento todo anterior aí de baixa, a favor também, até colocando mensal aqui, a favor também de um cenário de longo prazo bem mais negativo, mais baixista. Então tomar bastante cuidado. Se perder mínima aqui, a região dos 670 gera esse sinal negativo e reforça a expectativa de um novo movimento de baixa. Teríamos suporte nos 627, depois a região dos 603 pontos aqui no setor imobiliário. Olhando para o diário, o movimento de alta que vinha sendo apresentado era bem fraco, tentou gerar um novo sinalzinho de fundo e olha só, no candle de sexta-feira fechou forte aí abaixo do fundo anterior e abaixo da média móvel. Então é possível que tenhamos aí ele vindo buscar os próximos fundos, anulando aqui essa tendênciazinha de alta que vinha sendo apresentada de maneira bem fraca. Então, viés mais negativo aí também para o IMOB. E agora falando dos ativos que eu separei para vocês essa semana. O primeiro deles aqui é a Arezzo, pessoal. A Arezzo que depois desse movimento todo de alta conseguiu voltar para cima da média, conseguiu fazer aí as médias se cruzarem, a de menor periodicidade cruzar com a de maior. E para mim já iniciou o processo de correção aqui, com esse candle de baixa. Então é possível que a gente tenha aí a Arezzo ainda testando a região da média, próximo dos R$ 85,00 e gerando um novo sinal de alta aí na semana que vem. Então eu ficaria de olho, se apresentar algo semelhante a esse movimento, eu ficaria de olho para uma compra de swing trade aqui no papel, tá bom? Ficaria bem interessante realmente essa entradinha. O semanal já voltou para cima da média móvel, confirmou bem um fechamento aí acima. Então a gente pode sim ter um início de semana corrigindo e tentando fechar no positivo aqui na semana que vem. Então eu ficaria de olho, mas não é compra logo na abertura, pessoal. Corrigiu pelo menos aí mais 2, 3 candles, deixou as máximas descendentes, gerou o sinal de fundo, abre a possibilidade de compra. B3SA3, eu olharia mais para venda, claro, no último pregão, sexta-feira ali, queda de 6,85%. Como seria a venda aí, Kaique? Basicamente, aqui seria um pouco mais no detalhe, tá, pessoal? Gráfico de 60 minutos, tentou recuar ali próximo dos 12,60, gerou sinal de baixa, aí eu entraria na ponta vendedora, jogaria pelo true range do diário, deixaria um stop um pouco mais acima e entraria nesse sinal negativo aqui pelo intraday, tá? Então, se tentar corrigir aqui no início do pregão, gerar sinal de baixa, eu focaria na ponta vendedora. Seria basicamente o papel fazer isso aqui, né? Tenta subir aí no início da semana ou do pregão de segunda-feira e já entra uma pressão vendedora, fechando mais um candle de baixa e aí podendo até perder mínima ali na terça ou quarta-feira. Também seria uma possibilidade de entrada aí para quem quiser não ficar olhando o G60, ficar mais de olho, ok, se corrigir um pouquinho aqui, eu entro aí depois, né, na confirmação do pivôzinho e jogo o stop aqui em cima. Também é uma possibilidade, tá bom? De entrar nessa venda dessa forma, legal? O G60 é que o bom vai ser que você vai conseguir jogar um stop bem mais acima. Melhor ainda se você conseguir encaixar ele acima da máxima desse candle de baixa, dos R$ 13,04. Tá legal? Mas olharia mais para venda em B3SA3. GGBR4 vem caindo aqui,
né, das últimas 2 semanas e se aproximando do suporte da média móvel lá no semanal. Bateu aqui dos R$ 30,10, eu olharia mais para compra, tá, pessoal? Então, olhando para o gráfico semanal, movimento forte aqui de alta e vejo essa correção como duas etapas aí desse movimento todo de uma tendência maior que está sendo retomada. Olhando para o gráfico mensal, o papel aí conseguiu sair de dentro dessa correção toda aqui, né, que vinha sendo apresentada. Então, eu ficaria de olho mesmo aí numa compra próximo dos R$ 30, principalmente se deixar um stopzinho curtinho aqui, tá legal? Seria basicamente você arriscar o quê? O papel veio, testou a média aqui no semanal e você já tentar antecipar um sinal de fundo de médio prazo. Tá? Seria basicamente isso. Então, eu olharia para compra próximo dos R$ 30 em GGBR4. Natura também estilingou aí na última semana. Eu coloquei ela aqui no radar da semana do domingo passado, mas infelizmente ela já abriu direto num baita gap aqui, né? E ficou difícil de entrar. Mas eu mantenho minha recomendação aí, se vier próximo da região da média e gerar sinal de alta aqui, eu continuo com a minha recomendação de compra em Natura. Já conseguiu reverter aqui para cima da região da média móvel, para cima dessa região de fundos anteriores que funcionavam como resistência dos R$ 13. Olhando até para o mensal, gerou um baita fundo aqui com corpo relevante na ponta compradora. Então a gente pode ter uma tentativa de repique até os 18 ainda. Então por isso que eu ainda olharia para compra no diário. Corrigiu mais próximo da média, gerou sinal de fundo, focaria na compra aí desse papel. E por fim, SLCE3, movimento forte aqui de alta, vem já corrigindo há algum tempo. Se aproximar da média aí também, próximo dos R$ 50 no decorrer da semana e gerar sinal de alta, focaria também na ponta compradora. Principalmente se deixar um movimento bonitinho aí com as máximas descendentes, um stopzinho mais curto, ficaria bem interessante. Tá? Mas é importante que seja acima da região dos 50, acima da média. Se gerar sinal de alta aqui embaixo, pessoal, abaixo da média, não vejo compra, tá bom? Tem que ser acima do suporte mesmo aí, tá legal? Gerando um sinal bem positivo. Semanal segue alinhado, já voltou para cima de resistência. Mensal também aí, depois de bater aqui na média, segurou bons meses aí. Então a expectativa é de vir testar essas resistências aí, tá? Basicamente a região dos 54,50, depois a região dos 57,38. Legal? Seriam ali a região das máximas desse papel. Essa seria a expectativa. Então, ficaria de olho numa compra próxima dos R$ 50. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma, mesmo que seja apenas em termos de aprendizado, tá bom? Aguardo todos vocês amanhã, às 8h45 da manhã, no nosso radar do mercado. E ali eu entro às 11 horas. O Dalton chega às 8h45, eu entro às 11 horas e depois o Lucas às 14h com todos vocês. E mais no final do dia, a análise de fechamento. Aguardamos todos vocês. Não esqueçam do joinha nesse vídeo aqui para ajudar, tá bom? Um abraço.